Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Seminário de Educação em Situações de Emergência e Respostas Humanitárias. Estamos aqui encerrando o nosso terceiro dia de encontro. Queremos agradecer aqueles que nos acompanham pela transmissão no canal do YouTube da Fraternidade e informar que aqueles que necessitarem de tradução simultânea para o inglês, essa partilha, que nada mais é do que uma conferência, vai estar sendo transmitida também pelo site que está aparecendo aqui embaixo da Fraternidade, www.fraterinternacional.org/ao-vivo. E nós, antes de chamarmos o nosso convidado de honra dessa noite, gostaríamos de fazer um convite super especial para todos aqueles que puderem estar em São Paulo. Então, o Museu A Casa do Objeto Brasileiro, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, juntamente com o Fundo das Nações Unidas para Populações, a Fraternidade, Federação Humanitária Internacional e a União Europeia, gostariam de convidar a todos para a exposição Orridu, a Árvore da Vida Huaral, artesanato indígena venezuelano no Brasil. A exposição tem abertura no dia 7 de novembro, das 19 às 22 horas, e a visitação vai do dia 8 de novembro ao dia 20 de novembro, no Museu A Casa do Objeto Brasileiro. E ainda vamos contar com um workshop e bate-papo com as artesãs Huaral, que vivem atualmente em Roraima, em Boa Vista e Pacaraima. Esse workshop vai ser no dia 8 de novembro, das 15 às 17 horas. Então, uma bela oportunidade de quem está aí se apropriando um pouco dessas situações de emergência e de como superá-las, né? O caso das artesãs é um caso muito bonito de superação, quando o ser que toma as rédeas da sua própria história, da sua própria vida, e que diz, sim, eu posso. Então, a gente gostaria de passar o vídeo também das artesãs Huaral, para a gente ver que sim, podemos, é possível. Aqui nós estamos com um grupo de mulheres, né, refugiadas, indígenas, e desenvolvemos novos produtos para que elas possam entrar no novo mercado, o mercado de alta decoração. Também vamos, nessa exposição, levar o artesanato tradicional dessa comunidade, para que as pessoas tenham ideia de onde vem todo esse trabalho. Essas peças é um desenho novo, né? É uma criação nova que elas não estão acostumadas. Ese señor vino para acá y él nos mandó que hiciéramos eso. Claro, nosotros nunca nos habíamos puesto a hacer eso. Primera vez en mi vida que hice este tamaño. Então foi toda uma aventura, porque à medida que a peça foi ficando pronta, que elas começaram a montar, elas foram ficando entusiasmadas. El señor Sergio me dijo que eso tenía que llegar en la altura de 70 centímetros. Yo dije, ay señor, ¿en serio? Ahí no voy a terminar. Bueno, él llegó y dijo, vamos a bajar 45 por 25 y boca 45. Yo dije, ay sí, sí termino porque soy artesana. O que é o eixo de tudo isso, o que está fazendo tudo isso acontecer? É que elas estão trabalhando juntas, estão trabalhando unidas. Então, aos poucos, elas estão conseguindo, sabe? Elas estão conseguindo superar isso, e é isso que está dando força para o trabalho delas. Aquí no un solo trabajo, no lo hacemos una sola, sino que lo hacemos toda unida, pues, entre todas las artesanas que estamos aquí. Una va a ser la seta, otra va a ser el torero y nosotras, entre todas, los adornos. Vejo cada artesã, assim, como cada artesã foi se superando e como cada superação que elas alcançaram no fazer a peça, como isso foi se refletindo na autoestima da pessoa. Como ela foi se sentindo, sabe assim? Ela foi se empolgando e foi vendo, nossa, eu sou capaz, eu consigo.
E depois de acompanharmos aí esse lindo exemplo de esperança, convido Frei Luciano, gestor-geral da Fraternidade Federação Humanitária Internacional, para compartilhar conosco um pouquinho sobre a educação como um caminho de reencontro com a vida. Seja bem-vindo, Frei. Bem-vindo, Frei. Então é com você. Tenhamos todos, então, uma ótima conferência. A ideia nesse momento que vamos estar juntos é nós conversarmos um pouco sobre a nossa possibilidade, mesmo no momento de crise, de emergência, não perdermos o nosso contato com a vida. Vida com V maiúsculo. Né? Num primeiro momento, vamos trabalhar um pouco o nosso dia a dia nas missões, algumas coisas que encontramos nas missões, e que muitas vezes não aparecem nos vídeos, é o making off da missão, não? É a realidade, é o dia a dia que gera, digamos assim, todo um fruto como esse que acabamos de ver aqui. Vamos trabalhar também, complementando toda a informação que recebemos esses dias, o assunto das gerações, que é uma informação muito importante, ainda que desconhecida para nós. O que significa para a evolução humana uma geração? O que seria uma geração? Vamos refletir também um pouco sobre uma definição um pouco maior do que é uma crise social e o que é uma crise humanitária, porque nós tendemos a mesclar um pouco essas situações e, por não termos uma perspectiva correta disso, muitas vezes as ações não são tão otimizadas. E, enfim, confundimos a aplicação de algumas estratégias que são mais no momento de crise social, quando a situação é de uma crise humanitária, que é um evento um pouco mais complexo, não? Vamos dar alguns exemplos de nossa atuação em Cúcuta, na fronteira da Colômbia com a Venezuela, que é um dos locais mais atribulados hoje nessa crise humanitária, recebendo em média 3.000 pessoas por dia. Sim. E se tudo caminhar bem, vamos refletir sobre alguns medos que emergem em nós, educadores, missionários, voluntários, contratados, que quando diante dos desafios, do impacto não da resposta humanitária, vem emergir de dentro de si alguns medos que estão no inconsciente e que necessitam também ser considerados, porque muitas vezes o nosso próprio processo diante de algumas situações, ele emerge desencadeado por aquele que espelha em nós algo que está escondido em algum lugar, que quando estamos diante disso, aquilo emerge e aí isso se mistura com a nossa resposta humanitária e eventualmente conturba um pouco essa situação. Bom. Como nós vimos, não pela abordagem que a Soledad fez, depois também a Jaqueline e outros irmãos, nós temos uma informação de que a evolução humana ela é relativamente organizada e que os nossos corpos eles vão sendo construídos, vão sendo amadurecidos ao longo dos anos. Temos os setênios como um ciclo básico de evolução e tudo isso está dentro de que nós conhecemos como gerações. As gerações elas são ativadas no período de um século, não, são 10 gerações de 10 anos, e de acordo com o plano mais amplo, não, que a ciência espiritual conhece, as gerações prevêem que a cada 10 anos, as crianças, os adolescentes, os adultos, as pessoas mais adultas, mais maduras, vão poder transitar nesses 10 anos plasmando na vida do planeta experiências e aprendizagens que vão permitir que aqueles que vêm atrás, as gerações seguintes, possam encontrar as melhores condições para evoluir. Porém, faço aqui um parêntese, porque a nossa concepção de evolução hoje é muito materialista, como sabemos, não? Todos os nossos parâmetros de evolução estão baseados no conceito de bem-estar, de crescimento material,
de nível social, toda essa fantasia, no fundo, que vai mascarando, como disse o Diogo de manhã, a realidade, vai tirando esse cosmético e vai nos colocando diante do que nós somos. Aquele que nós somos às 4:30 da manhã, quando acordamos, aquele que nós somos, não? Sem nenhum revestimento desse padrão que tenta, digamos assim, nos forçar a ser algo que nós definitivamente não somos. E é importante nós fazermos essa breve introdução, porque ao falar de educação, e ao dar um enfoque maior, não, nas crianças e adolescentes, famílias, estamos falando de um processo das gerações. Vejam, eu sou aqui em Figueira há 31 anos, por incrível que pareça. Quando eu olho para trás e quando eu olho para frente, me preocupa muito. Quem vai herdar o planeta? Quem vai tomar as decisões daqui a 10, 15, 18 anos? Se nós, nesse momento, não fizermos nada, ou fizermos pouco, ou não fizermos o melhor possível, o que essas crianças, jovens, que estão vivendo esses profundos traumas, trauma em cima de trauma, como veremos alguns exemplos hoje, que decisões esses adultos poderão tomar? Será que eles vão ter o melhor discernimento? Ou será que eles vão estar recebendo alguma interferência do inconsciente ou do subconsciente, ou de alguma região deles que eles nem sabem onde está, porém que simplesmente os impede de tomarem corretas decisões e, eventualmente, preparar o terreno e o planeta para aqueles que virão atrás deles também. Bom, existe algo que nós chamamos de educação, chamamos de conhecimento, chamamos de instrução. No fundo, são 3 níveis de uma mesma coisa, porém abordam ou incluem camadas diferentes do quanto a nossa consciência, desde pequenos, vai recebendo uma informação, o quanto vamos exercitando essa informação na nossa vida diária e como nós vamos ampliando o conhecimento e a educação para sermos instruídos, ou seja, para sintetizarmos tudo isso e anteciparmos possibilidades que o ser humano, de maneira inerente, traz no seu interior. Bem, existe uma outra informação muito importante, que é a seguinte: até a década de 70, início dos anos 80, o planeta, que é vivo, ele evoluía pulsando num certo ritmo, e a cada 75 anos a humanidade recebia um impulso importante para ampliar não apenas a sua própria consciência, senão que a sua presença no planeta como um dos reinos que evolui aqui, para que o planeta, enfim, também evoluísse. Não? A partir do ano de 1988, esse ritmo, essa pulsação se acelerou, e hoje nós vivemos em um ciclo de 3 meses, o que antes nós recebíamos em 75 anos. E ainda que nós possamos achar um pouco grande esse abismo, basta nós observarmos a nossa própria vida. Olhem para vocês mesmos 10 anos atrás, olhem para vocês mesmos 15 anos atrás. Quem quiser, olhe um pouco mais. E mesmo quem não quiser olhar tanto, olhe 1 ano atrás. Não faz sentido? Está tudo muito mais acelerado, escutamos isso muito, não? Nossa, o tempo hoje já não dá mais. Então, é uma sensação que nós temos, é uma percepção que nós temos, sim, de uma realidade, porque o planeta entrou num outro grau de relação com a vida universal. E nós aqui, na instrução que a obra Não, que a Fraternidade também inclui, nós tentamos acompanhar a vida contemporânea com esses ciclos trimestrais e tentamos compreender e mesmo confirmar se é isso mesmo, se a instrução, se esse conhecimento, se essa informação, ela é aplicável, ou se é algo abstrato demais ou não comprovável, digamos assim, uma palavra que as mentes concretas
apreciam muito. Então, o ano evolutivo do planeta, na verdade, ele tem início no mês de agosto, dia 8 de agosto. E a cada 3 meses, o planeta e tudo que vive no planeta, nós incluídos, recebemos um impulso para aderir a essa fase de evolução e, eventualmente, desenvolver algo importante para o bem comum. É assim que, nesse ano, por exemplo, desde janeiro, nós temos estudado a cada 3 meses e acompanhando o movimento do grupo e do planeta, todos esses ciclos trimestrais. Então, de agosto a novembro, por exemplo, é aquele momento do ano, do planeta, digamos assim, não? De uma certa perspectiva e ponto de vista, onde as melhores sementes são trazidas para nós, no nosso interior, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de colaborar com a evolução, nesse contexto, não, na nossa maneira de responder ao processo das emergências e da resposta humanitária. Então aquilo vai se organizando, vai se reunindo, para que no dia 8 de novembro, tudo aquilo que foi semeado, que foi organizado, que foi articulado no nosso interior e também na nossa vida externa, eventualmente possa germinar, possa receber água, calor, chuva e começar a romper esse estado de semente e começar a lançar pequenas raízes, não, começar a descobrir a atmosfera, o sol, o calor, o frio, a noite, o dia. E com isso, chegaríamos em fevereiro, com essas etapas mais amadurecidas, não em 8 de fevereiro, para já trazer frutos, para oferecer ao mundo, ao planeta, para oferecer em tudo isso que atuamos, alguma possibilidade nova, positiva, desenvolvida a partir dessas sementes. Depois de fevereiro a maio, vamos colher os frutos, não? E ali dentro dos frutos estão as sementes, que são colocadas ali dentro dessas situações, para que no próximo ciclo, preparando um novo 8 de agosto, temos novamente uma atualização da situação planetária e possamos atuar atualizados de acordo com o que o planeta necessita. Então é assim que esse seminário foi escolhido. Na época a gente nem pensamos nisso, justamente no momento onde estamos entrando no mês de novembro e seguramente, e vejam, façam um exercício, tentem lembrar um pouco, esse ano, 8 de fevereiro, 8 de maio, 8 de agosto, e o que estamos vivendo exatamente agora, e o que vai acontecer a partir de 8 de novembro, na vida de cada um de nós, e na atuação de cada um de nós, no âmbito onde nós evoluímos, vivemos, colaboramos. Então, depois me contem, porém, seguramente, no mês de novembro, teremos novas perspectivas do ponto de vista da resposta humanitária. A fraternidade, no nosso caso, está se preparando, se organizando para aprofundar a sua atuação em Roraima, em Manaus. Estamos sendo convidados para uma atuação em Belém do Pará. Em princípio, não aceitaremos nos primeiros meses do ano, porque necessitamos fortalecer as nossas equipes para enfrentar essa resposta nessa cidade de Belém do Pará, que é uma situação muito complexa. O que vocês viram aqui hoje é a cereja do bolo de uma receita que começou com nada. Sim. Novembro, que dia de novembro? Dia 4, irmã? Minha auxiliadora? Então, exatamente hoje, não? Não. Sim, hoje. Hoje fazem 3 anos que a fraternidade chegou em Roraima para a sua resposta humanitária, quando esses indígenas estavam na rua. Estavam no mercado chamado Passarão e dormiam com as folhas de repolho podres, dormiam com a água da chuva. E nós chegamos ali para dar a nossa resposta, para dar o nosso sim a essa necessidade. Então esse vídeo que nós vimos hoje é uma verdadeira conquista, não para nós, porque nós deveríamos ser sempre intermediários, mediadores, catalisadores, para que a reação química dentro de um refugiado, dentro de uma criança,
dentro de alguém que vive uma emergência, possa rapidamente aquele metabolismo se ativar e a consciência mesmo começar a participar, como foi dito hoje aqui de manhã, do seu próprio processo de reconstrução. Então, do nada, esses indígenas chegaram a isso, a fazerem algo por si mesmos, por suas famílias, por seus filhos, não? Resgatar uma dignidade do eu posso. Isso é muito importante quando nós estamos buscando trabalhar o nosso reencontro com a vida. Sim? Bom. Eu mencionei isso porque a resposta humanitária em Belém do Pará, ela estará diretamente ligada à etnia Huaral. Vejam, a Operação Acolhida, que é uma operação que teve início em março do ano passado, ela é promovida pelo Ministério da Defesa, não pelo governo brasileiro, independente do nosso atual presidente, porque ela começou no governo anterior. Então vamos compreender bem do que se trata. E nós sabemos, ou deveríamos conhecer, que o Exército ele tem duas frentes. Uma que é chamada o braço forte e essa que é chamada de mão amiga. E foi a mão amiga que se estendeu para os refugiados e criou uma logística, não? Como nós temos visto nos abrigos, que permite que a ação humanitária atue, não? Se desenvolva. Hoje em Roraima com cerca de 114 agências humanitárias, entre elas a Fraternidade, e permite então uma mínima resposta inicial para que essas pessoas sejam acolhidas, documentadas, sejam vacinadas e depois encaminhadas para o que nós chamamos de reinserção social ou de terem uma nova oportunidade de vida. No caso dos indígenas, a situação é muito mais complexa. Porque, vejam, nós temos alguma fantasia com a consciência indígena. Porque uma coisa é o arquétipo de pureza que a consciência indígena tem, outra coisa é o que aconteceu nos últimos 550 anos com a consciência indígena. Então, a etnia Huaral, desde a década de 60, mesmo na Venezuela, já vivia um processo de perda gradual de identidade, de sua cultura, de seus costumes, não? Sua maneira de viver junto à natureza. Imaginem uma etnia indígena que se transforma em refugiado, que se desloca em famílias de no mínimo 18, 25 pessoas, sendo que a metade desse grupo são crianças e adolescentes, não? Em geral, com graves processos de nutrição e saúde. Uma boa parte não fala nem o espanhol, muito menos o português. Como nós vamos poder trabalhar com a segunda etapa desses acolhidos? Entendem? Então, quando nós falamos de resposta humanitária, nós estamos falando, na verdade, de várias etapas, não? Sendo que, no caso de Roraima, já foi dada uma primeira resposta humanitária e agora estamos buscando a segunda etapa, que no âmbito da Operação Acolhida, nós chamamos de interiorização, que é os venezuelanos civis, ou crioulos, como são chamados também, possam se inserir na vida social de algum estado brasileiro, não já documentados, vacinados, e ou serem capacitados para alguma atividade, ou validarem a sua formação, não, médicos, engenheiros, professores, e atuarem no país. E temos a consciência indígena. Em Belém do Pará, não existe ainda atuação direta da Operação Acolhida, e os indígenas estão se deslocando por livre iniciativa. Cerca de 12, 15 dias atrás, eu visitei Belém do Pará a convite do Acnur, e visitamos 3 casas de autogestão dos indígenas, apoiados não pela Prefeitura e pela Fundação João Fumpapa. Não vou falar como ela é, porque eu me esqueci o nome correto agora. São 3 casas cedidas pela prefeitura, só que são organizadas, gerenciadas pelos próprios indígenas. Vocês não imaginam o estado que estavam essas casas, o tamanho dessas casas, onde caberiam normalmente 20 pessoas, tinham 112 morando, 71 numa outra casa e não me lembro quantos na outra casa. O mais organizado é o último, que é um abrigo, não, da prefeitura, mas bem cuidado. Porém, estamos na mesma situação.
eles não têm, ou melhor, eles têm uma necessidade de acompanhamento muitíssimo maior do que um civil. E é natural, não? O civil se trata de um venezuelano com a esposa, 1 ou 2 filhos, talvez 3, porém, ou ele já tem alguma capacitação, ou ele é uma pessoa civilizada que pode entrar em qualquer cidade, em qualquer ambiente, não, da vida pública, e interagir ali, bem ou mal, e se adaptando. O que você faria, o que vocês fariam se batesse no interfone da sua casa uma família indígena com 25 pessoas, com umas malas gigantes, com qualquer coisa dentro, não são malas, né? São sacos, com qualquer coisa dentro, metade desse grupo, crianças, adolescentes, sem falar português? Não? A maioria de nós com um balãozinho na cabeça e começamos a buscar, não, nossas técnicas, nossas ferramentas, nossa experiência anterior, e vamos voltar para o portão de mãos vazias. Sim? Onde a única resposta viável é o amor. Abrir a porta, bom, vamos ver, o que fazemos aqui? Isso começou a acontecer já em Belém do Pará. Os indígenas estão chegando em Recife. Eles começaram a descer já para a Bahia. E nós, o que estamos fazendo por isso? E essa chamada, digamos, é a mesma que eu fiz semana passada para um general em Brasília, fiz para o Acnur, fiz lá em Roraima. Estamos tentando abrir os olhos, não basta abrir o coração. Abrir o coração não é tão difícil numa situação dessa, não é assim? Que vemos o vídeo, não? Vemos a criança indígena brincando, feliz. Então, nosso cardíaco se expande. Porém, a realidade é que existem centenas de indígenas que, nesse momento, estão numa crise humanitária. E aqui eu faço a interseção com a introdução do tema da crise social e da crise humanitária. Existe uma confusão muito grande, mesmo no campo dos voluntários, dos contratados, mesmo da opinião pública, do que é uma crise social e do que é uma crise humanitária. Nós tentamos, ou temos uma tendência de levar para a ação humanitária a mesma estratégia que nós temos numa crise social. Observe se não é assim. Nós queremos aplicar a mesma questão da carência, da precariedade material, ou da saúde, enfim, todos aqueles âmbitos não da assistência social para o âmbito da crise humanitária. Porém, na crise humanitária, a pessoa perdeu tudo, gente. Eu estive em Cúcuta desde o ano passado, acompanhando todos os meses a missão humanitária lá em Cúcuta, não na Fraternidade. E no início nós íamos para a estrada para acompanhar o movimento dos caminhantes. Vejam, Cúcuta, se não me engano, fica a 300 e poucos metros a nível do nível do mar. É a primeira cidade da Colômbia, quando eles cruzam ou não da Venezuela. 3.000 pessoas por dia entram em Cúcuta em busca de uma oportunidade. Na Venezuela não querem ficar. Essas pessoas começam a caminhar, quem tem recurso, pega um avião, um ônibus, são pouquíssimos, caminhar, essa é a palavra, na direção de Bogotá. Porém, para chegar a Bogotá, tem que transitar são muitos quilômetros, são centenas de quilômetros, subindo até Pamplona, que é a primeira cidade, 77 quilômetros, a pé, subida, numa diferença de altitude, de temperatura de 38, 36, 40 graus, 300 e poucos metros de altura ao nível do mar, para 3.000 metros no páramo de Berlim, para 0 grau em Pamplona. E essas pessoas são pessoas que estão caminhando há 6, 8, 10 horas. Então, dei um exemplo bem extremo para vermos como é diferente a situação de uma pessoa que está em alguma carência social de alguém que está numa crise humanitária. Deu para sentir a diferença? Imaginem você chegando no pedágio de Los Pátios, que é um bairro de Cúcuta, e vendo caminhar no sol uma família, a mãe com uma criança no colo, o pai com 2 meninos aqui, várias malas nas costas e várias malas que vão ficando pelo caminho, porque é uma questão de opção, ou as malas
ou meu filho. Não tem opção. Não adianta fazer assim. Então, nós, quando chegamos em Cúcuta, agosto, setembro do ano passado, nós chegamos, não me engano, perto do final de semana, e tínhamos o domingo livre. Falei, livre nada, imagina, missionário tempo livre, isso não existe, né? Vamos no mercado, vamos comprar vegetais, fazer uma sopa, e vamos lá, onde faz frio, oferecer aos caminhantes uma sopa quente, e conhecer um pouco essa situação. Então foi assim que fizemos um mutirão, pegamos uma panela emprestada, que não tínhamos ainda a casa missionária, fizemos a sopa, compramos as embalagens, colherzinha, tudo aquilo, e fomos lá para Pamplona para atender na estrada os caminhantes. E a situação realmente é muito impactante, É muito impactante porque você vê as pessoas chegando com bolhas nos pés, com ferimentos nos pés, saem com sandália dessas tipo croque, Chegam lá em cima com um pé só, o outro já ficou pelo caminho. E aqui não tem nenhuma dramatização, esse é um relato da vida dos caminhantes em Cúcuta, no caminho para Bogotá. Aqui não tem nenhum exagero. E o panorama está se agravando, porque naquele momento, em agosto do ano passado, nós víamos que haviam jovens, homens em geral, víamos poucas mulheres caminhando e pouquíssimas crianças. Agora, já em maio, junho, já começamos a ver famílias inteiras caminhando. Jovens pais com 2, 3, 4 filhos, fazendo uma merenda no gramado, esperando virar a noite para seguir a sua caminhada. Uma caminhada de centenas de quilômetros, a pé. Como eu posso encontrar uma pessoa dessa e querer aplicar qualquer ferramenta que eu aplicaria numa crise social? É impossível. É impossível. Aquela pessoa não tem um mínimo. Ou o que de mais próximo dela ela tinha, ficou para trás. Seu esposo, sua companheira, seu filho mais novo, seu pai, sua mãe com câncer. Percebe um estado que um refugiado se encontra? Então é necessário levar esse extremo dos exemplos para nós vermos que não é inteligente. Nós queremos projetar numa crise humanitária alguns padrões de uma crise social, porque o contexto das pessoas é completamente diferente. Aquelas crianças simplesmente já não têm mais lar. Aqueles adolescentes simplesmente já não têm mais perspectiva. Aqueles adultos já viram seus sonhos ruírem. Entendem? É muito complexo. Então, aqui no Brasil, é a primeira vez que nós estamos enfrentando, digamos assim, uma crise humanitária de verdade. Porque tivemos, sim, terremoto do Haiti, só que foi um evento pontual que teve uma repercussão, porém o evento terminou. Então aquela margem foi diminuindo até que a situação, sim, ainda é complexa, porém não é exatamente como está acontecendo aqui na Venezuela. Então, por ser a primeira vez, os órgãos oficiais, CONARE, SISCONARE, todos os organismos estão ainda tateando a situação para tentar entendê-la e tentar agir dentro desse contexto. Como nós estamos lá desde o início, desde 2016, temos visto como é difícil realmente nós compreendermos que estamos numa crise humanitária, não é uma crise de imigrantes. Uma coisa é o imigrante, eu tomo uma decisão, eu quero morar na Bélgica. Ótimo, você pega o avião e vai morar na Bélgica, não tem problema nenhum, você é um imigrante. Sim? Outra coisa é você entrar na Bélgica forçado, fugindo, sem nada, em busca de uma ajuda humanitária. São ou não são situações diferentes. E nós confundimos também o imigrante com o refugiado, quando não é assim. O imigrante tem uma opção, ele pode escolher, talvez tenha recursos, talvez tenha algum meio de vida para tomar algum tipo de decisão. O refugiado não tem opção. Ele vai para onde a porta abre. E no caso do Brasil, a nossa única fronteira é Pacaraima. Na Colômbia existem 3 fronteiras oficiais e inúmeras chamadas trochas, que são passagens ilegais, perigosíssimas,
porque transitam por áreas de milícias, paramilitares, narcotráfico, guerrilhas, muito perigoso. Quando uma família, uma pessoa consegue chegar no lugar seguro, não, ela está já num grau de estresse tão grande e sobrepondo o estresse sobre o trauma, com mais estresse, com mais trauma. Então, a ferramenta ali é estar presente, não, e ver o que aquela consciência necessita naquele exato momento. Isso se chama resposta humanitária. O que naquele exato momento aquela pessoa que está diante de mim necessita. Porque ali, se eu quiser aplicar qualquer teoria, qualquer ferramenta, qualquer estratégia que escape ao que aquela pessoa está vivendo, eu posso simplesmente tocar naquele gatilho desencadeador daquele sofrimento todo, o qual é uma coisa muito complexa, não? Como vimos aqui, as pessoas simplesmente perderam tudo, não tem mais nada, não? Nós vimos imagens fortíssimas que temos, acho que num vídeo nosso, se não me engano. Estávamos subindo para Pamplona, não? Numa última vez, aí em Cúcuta, e víamos subindo, sim, não, numa curva, 3 pessoas. Quando viramos a curva e vimos, era um jovem, uma pessoa adulta e um senhor, não, numa cadeira de rodas. Estava sendo empurrado, ladeira acima, de Cúcuta a Bogotá. Que tal? É ou não é diferente uma crise social de uma crise humanitária? É evidente, não? Porém, nós, seres humanos, somos um pouco lentos na nossa resposta, porque, claro, ficamos sempre calculando, então, o que vamos ganhar com isso, o quanto vamos gastar nisso, em todos os níveis, em todos os planos. Então, no caso do Brasil, nós temos observado que a resposta está sendo um pouco mais lenta do que a velocidade com que a crise se intensifica, especialmente com o tema da consciência indígena. Então, a fraternidade está aí gestando, não, primeiro como ideia, uma proposta que seria um local para um assentamento com monitoramento, para que eles pudessem ter uma oportunidade. Vejam, seria um projeto de médio e longo prazo. Como dizia das gerações, nenhuma cultura, nenhuma semente pura de milho resgata a sua pureza, senão que no mínimo em 10 anos. Então, o efeito, o resultado de qualquer ação humanitária, nesse caso dos indígenas, vai demandar muitos anos para trazer algum resultado para eles, não para nós. Que a resposta humanitária é para eles, não? É para o benefício deles, é para que eles sejam ajudados a reencontrar algum grau de dignidade e reconstruir a sua vida de alguma maneira. Então, estamos aí gestando esse projeto, junto com outras agências, vamos dando notícia no portal da Fraternidade. Fiquem atentos, aqueles que estejam alinhados com tudo isso, porque, inclusive, a ideia é que nessa comunidade, chamemos de autossustentável, existe uma escola para que eles possam trabalhar a sua cultura e também como estariam vivendo eventualmente dentro do país, do Brasil, não? Necessitariam se adaptar ao que existe aqui, a como seriam as relações, não? Seja com os indígenas brasileiros, seja com a sociedade civil, para, enfim, poderem interagir como seres humanos que são, e, enfim, encontrarmos aí uma oportunidade. Então, é uma coisa muito complexa. E o que acontece? Vejam, imaginem quando nós vamos acampar, ou quando nós vamos para a nossa casa de férias, ou o que seja. Nós vamos, e no nosso subconsciente, já sabemos que vamos voltar. Natural, não? Vou passar 5 dias em algum lugar, numa chácara, num sítio, em alguma cidade do interior, ou viajar, não fazer um acampamento. E aquilo é uma aventura, porque já sabemos no subconsciente que a minha casa está aqui, eu passei a chave, mas eu vou voltar, vou abrir a porta e vou entrar, não, em princípio. E vai estar tudo ali. Um refugiado, ele entra num abrigo, ele entra no albergue, e aquilo é uma indagação contínua. É um esforço, é uma pressão de adaptação que não é igual a uma crise social. Aquela criatura deixou tudo para trás às vezes. Não tem perspectiva, não tem nem como gerar uma perspectiva. Entendem?
Então é muito sério esse assunto da resposta humanitária, porque é uma responsabilidade muito grande, não? Das agências, iniciativas, não, da sociedade civil, que quando encontram essa situação, lembrarem-se, naquele diagnóstico da situação, são refugiados. São pessoas que têm ali um trauma de diferentes níveis, graus, intensidades, que nós não podemos calcular, medir, muitas vezes nem perceber, e que pode estar muito mais grave do que nós podemos imaginar. Vou dar um exemplo aqui. Numa das primeiras vezes que estávamos indo à Colômbia, fomos lá na estrada para Pamplona acompanhar os caminhantes, e havia, num espaço assim, algumas pessoas. Uma família, uma mãe solteira, com uma criança no colo, e uma outra criança, que estava ali aparentemente brincando. E estávamos ali conversando um pouco, eu estava atento à criança, porque eu via que ela mexia as mãos, porém e aquilo não saía daquele movimento. E me chamou a atenção, eu me aproximei um pouco, me agachei, e falei, posso brincar com você? E ela levantou a cabeça, eu vi que ela não entendeu, eu falei em espanhol então, e aí a mãe dela bateu no meu ombro e falei, não adianta você mostrar para ela o galinho que está perto da sua mão, porque ela é cega. E eu falei, bom, aqui, agradecer muito ao universo, não, por abrir meu coração naquele momento, porque isso aí te abre o coração, sim ou sim, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, tendo provocado essa experiência ou não. E assim é. A resposta humanitária, nós somos levados a ter verdadeiros impactos, não? E nada mais curador, não? Quem esteve em Roraima já sabe disso, do que o sorriso de uma criança, não? Né, Jaqueline? Você chega num abrigo, e elas te olham assim, vêm de braços abertos, quase tropeçando assim, com aquela sede de um abraço, de um sorriso, simplesmente de uma mão. Esteja comigo aqui um pouco, não é assim? Esteja comigo. Olha, não são necessários, eventualmente, milhões de dólares para você estender a mão, sabe? Chegar, é um sorriso, estar ali presente e entrar naquele movimento da ação humanitária. Bem, quando nós somos levados não para a resposta humanitária, nós saímos, em geral, da nossa zona de conforto, que é como eu dizia, não? Tenho minha casa, bem ou mal, tenho minha situação, bem ou mal, e é uma zona de conforto. Não estou diante de nenhum desafio, talvez de algum desafio financeiro, sim. De algum desafio social, sim. Mas não diante de um desafio humanitário, muito difícil. Então, estamos numa zona de conforto e vamos entrar numa zona profundamente instável. Numa zona onde cada uma daquelas pessoas é um universo que foi colocado no mesmo local de abrigamento. Então, de um momento para outro, aquela pessoa sai da sua zona de conforto, não, ingressa no lugar para viver num abrigo. Imagine um abrigo indígena com redes, muito bem, está bem. 700 pessoas. Alguns vivendo ali já há 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 1 ano. Como estará a psique? Como estará o emocional? Como estará o mundo subjetivo desse ser? O que se passa na cabeça de um adolescente indígena que já está ali 1 ano, 8 meses, 12 meses, sem perspectiva? Entendem? A responsabilidade da resposta humanitária. E quando falamos em educação, podemos mencionar, estávamos lá no ano passado, começamos o projeto Bem Comum, e foi uma verdadeira porta, não, Anderson? Foi uma coisa maravilhosa, que nós pudemos ver na prática como começou a se organizar de alguma maneira, uma oportunidade para eles. Como dizia o Anderson, não no primeiro dia ou ontem, não lembro. O primeiro dia foi ontem. Anteontem. É que o tempo, não, está mais elástico. Pudemos encaminhar centenas de crianças, não, para o ensino público. Foi feita uma profunda interação, fazendo uma ação sobreposta da resposta humanitária, já rapidamente com ajudar que essas crianças já tivessem toda uma oportunidade de vida. Tínhamos aulas do idioma oral,
conseguimos na parceria uma ajuda financeira para esses professores, não? Através da parceria com a Unicef. Então, tudo isso traz para todos nós uma dimensão da gravidade do que é realmente uma educação numa situação de emergência ou não numa resposta humanitária. Então, quando nós saímos da nossa zona de conforto, mesmo missionários não da fraternidade, quando eles viajam, quando eles querem se oferecer para uma missão, a primeira coisa que nós fazemos é desestimularmos a seguir adiante. Não adianta você ir para lá, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque nós criamos uma fantasia, não? Porque estamos numa região do conforto e temos a impressão de que vamos poder levar para essa situação precária, essa é a palavra, não? Algo da nossa situação de conforto e, infelizmente, no nosso subconsciente tem aquela tendência da gratificação, do quanto aquilo vai me fazer bem, não? Vou fazer o serviço, mas olha, nossa, que bom, olha, hoje eu ajudei 10 indígenas não, a lavar roupas ou a cozinhar, não? Porém é o seguinte, uma coisa é uma ação pontual. Nós tivemos várias já na federação. Fomos à Etiópia, fomos na Turquia, fomos em vários locais já. Então, íamos, porém já tínhamos data de volta. Então, nosso subconsciente missionário, tudo bem, por pior que seja, passagem está comprada já. Entendem o que é zona de conforto? Zona de conforto. Passagem de volta comprada. Missão Roraima, Missão Colômbia são missões permanentes. Não tem data de volta. A única volta possível é quando o último refugiado já tiver sido atendido, entendem? Essa é a nossa resposta como fraternidade. Enquanto houver um refugiado, em princípio, nós estaremos ali. Então, quando alguém levanta a mão, quero ser missionário, pense bem, hein? Porque uma coisa é ir um dia, vou fazer um mutirão no abrigo, vou lá um dia, 2, passa um final de semana, passa um mês. Atenção. Nós, como seres humanos, temos muitos materiais no nosso subconsciente, muitos traumas que são desencadeados quando aparece diante de mim aquele famoso espelho que salienta, não é como fosse aquele aparelhinho que vira assim? Tem uma cordinha? Não. Pêndulo. Nós somos um pêndulo vivo. Sim? Então, quando vem um estímulo de uma vibração, aquilo começa a se ativar. Então, estamos bem, não, nos inscrevemos, pegamos o uniforme, crachá, bonitinho, fomos para o avião e tal. Nos enrolamos, estamos no abrigo. Ui, que isso? Como assim? Claro. É um impacto, não só um impacto que a gente começa a ver e interagir, senão que o impacto do que o que está subjetivamente presente ali, que querendo ou não, qualquer ser humano é um ser sensível. Nós entrarmos agora não no estádio de futebol com 80 mil pessoas, nós não vamos sentir o impacto. Se nós entrarmos numa rodoviária 2 da manhã sozinhos, uma rodoviária escura, não íamos sentir o impacto? Naturalmente, nós entramos aqui, também não sentimos o impacto. É a nossa relação com a vida. Então o missionário vai, cheio de belas ideias, não, olha, vou fazer e acontecer, vou dar um show de bola lá, não como se diz. Chegar lá, vou deitar e rolar, como se diz no Brasil, não? Aí primeiro dia vai bem, no segundo dia já volta para casa um pouco. Não? No quarto dia já pede para ficar em casa de manhã. Depois de uma semana, dá para mudar a passagem, porque... Né? Então vejam, a resposta humanitária é uma coisa que mexe muito conosco. Sim? E mexe muito, especialmente, com a nossa capacidade de amar, sabe? Porque se nós vamos esperando qualquer coisa dos refugiados, principalmente a gratidão, terminou o nosso processo humanitário ali. Porque a ingratidão é o pão com manteiga que você vai encontrar todos os dias. Não pense que os refugiados se agradecem, que são... Claro, tem uns muito agradecidos e temos relatos, inclusive, disso. Mas a grande maioria tem sobre si também, infelizmente, como dizia o Reinaldo outro dia, essa pressão não, de sermos essas pessoas que consomem, que entram no padrão
e que têm direitos, benefícios, mas que não dão nada, só pedem. E não é diferente quando você passa a ser um refugiado, sabe? Você passa a ser um refugiado e continua exigindo, achando que você tem direitos e muitas coisas. Vejam, o direito já é assegurado pelas agências internacionais, não, José? Isso é um direito. Existe uma crise humanitária, existe um protocolo humanitário que resguarda, não, teoricamente, e tentamos levar na prática. Tem todo um conjunto de proteção, tem toda uma estrutura, uma logística de RH que é criada para que os refugiados recebam o que necessitam, baseados numa lei internacional. Mas o caráter da pessoa continua, ou deteriora, porque ela está sob pressão. Ela tem inúmeros traumas sobrepostos, sem nenhuma perspectiva de cura. Você cura um, emerge em 3. Você resolve 3, aparece em 9. Você resolve 9, aí seu filho começa com os dele. Entendem? Então, o trabalho de resposta humanitária necessita de um treinamento, de uma preparação e dessa correta compreensão de onde nós estamos entrando. Eu estudei por muitos anos flauta, oboé e corno inglês. O meu professor sempre dizia, cuidado, hein? Quando você vai tocar ao vivo, o mapa não é o território, não. Quando você subir no palco e olhar assim, as pernas já vão fazer um movimento que você não esperava. A mão também. Quando você vê, você já começa a ficar meio descontrolado. Então, cuidado, hein? Melhor você se preparar melhor, sabe? Então, o missionário, ele vê o vídeo, não... Faz entrevista aqui em Carmo, faz o uniforme bonitinho, faz o exame médico, né? Aquilo é o mapa. É como o mapa da Groenlândia. Ah, linda Groenlândia, né? Vai lá. Himalaia é bonito, né? Frio, nossa, deve ser lindo andar lá. Vai lá andar no Himalaia. Então, na prática, emergem coisas que estão nos levando, nesses últimos 3 anos, a rever toda a nossa estratégia de capacitação missionária para que no momento do impacto, da realidade, não no mapa, quando a pessoa chegar no território mesmo, ali ela veja que ela vai ter que ter um jogo de cintura, uma capacidade de amar, de flexibilidade muito maior do que numa crise social. Quando você entra ali, opera alguma ferramenta, tem dificuldades? Tem. Sem dúvida alguma que tem. Mas não vamos comparar e vamos entender bem a diferença. E por que eu saliento tanto isso? Porque nas reuniões que nós temos oportunidade de participar, não como fraternidade, em Brasília, com algumas agências, nós vemos que a abordagem tende sempre a tentar acomodar a necessidade do refugiado no padrão de uma ciência social. Não pode dar certo, gente. Não tem como dar certo. Nem do ponto de vista humano, humanitário, nem do ponto de vista material. Porque a situação é completamente diferente. O contexto é completamente diferente. Sim? Bom. Existe algo em nós que é muito estranho. Quer dizer, nós temos vários estranhos dentro de nós. Então, que nós nos encontramos cada dia com ele e tentamos entendê-lo, como ele funciona, para eventualmente não, fazer algo com ele. E tem algo estranho em nós que chega na missão humanitária e começa a fazer promessa. Que é uma coisa detestável para um refugiado receber promessa. Primeiro, porque aquilo não vai se cumprir, é mentira. Segundo, porque é como você apertar ainda mais fundo a ferida que ele já tem. Então, falamos muito aqui, não? Bruno desenvolveu esse tema hoje também, o Diogo, o tema da comunicação. E quando estamos ali diante de uma pessoa, não numa situação de abrigamento talvez, mas na rua, como em Cúcuta, não na estrada. A pessoa está no sol, gente, subindo a estrada, está ganhando altitude, está perdendo temperatura, sabe que vai ter que dormir com 0 grau, sabe que não tem dinheiro para comer, não sabe se alguém vai dar comida para ela. Imaginem a psique dessa pessoa. Como é que você chega e fala, olha, vai ficar tudo bem, né? Nós presenciamos agências de pessoas com um pouco mais de ingenuidade, com esse tipo de comportamento na ação. Não, vai ficar tudo bem. Uma coisa, temos uma estratégia de diálogo, onde você salienta o positivo,
e acolhe, não, aquele momento ali, mas cuidado com as suas palavras, sabe? Cada palavra na resposta humanitária, ela é uma pedra num lago silencioso e quieto. Você joga ali um fio de cabelo, você olha para cá, quando você olha para cá, está tudo já vibrando. Um cabelinho que caiu ali, não é assim? Como nós não temos o controle da palavra, nem o cuidado com o que nós dizemos, vamos falando por aí, não? E chegamos lá, saindo da nossa região de conforto, da nossa zona de conforto, e achamos que o outro está na mesma onda. E que vai escutar o tapinha nas costas, ou assim, e vai acreditar naquilo, não? E aquilo só faz com que aquele sofrimento se enraize ainda mais. Bom. Porque é muito perigoso, sabe? Nós queremos tirar alguém. Paulo falou muito sobre isso, certo ponto de vista. Querer tirar alguém da sua situação artificialmente. Isso não existe. Em nenhum plano, em nenhum nível, enfim, em nenhuma abordagem, seja humanitária ou de movimento normal, não existe ninguém mudar de situação de um momento para outro, nem artificialmente. Então, na resposta humanitária, é necessário que todos nós saibamos que não é um contexto normal. E essas pessoas, essas consciências estão profundamente traumatizadas, não só por aquela situação em si, que está diante de nós, num abrigo ou numa estrada, onde seja, mas ela traz com ela uma história que nós não podemos nem imaginar. Como é que eu posso querer mudar? Não fica triste, não. A pessoa fala, como não fico triste? Você está com a cabeça onde? Percebe o cuidado de cada palavra que nós temos que ter? Não fica assim, não. Fico como, então? Fico como? Igual você, abobalhado na minha frente, para não ficar assim? Nós temos que ter muita força, sabe? Uma força de amor para bancar o estado do outro e principalmente ficar com ele. Teve um outro exemplo também em Cúcuta. Estávamos lá em Cúcuta, não, na estrada. E tinha uma situação, estava escurecendo, e tínhamos que descer para a hospedagem, não, em Cúcuta, Pamplona fica mais acima, e tinha a mesma situação, pessoas reunidas ali, e a gente já no final do dia, descendo a estrada. Nos aproximamos e observamos uma conversa de uma pessoa, de um voluntário humanitário, não da fraternidade, estava conversando com uma pessoa. E peguei assim, de passagem, o que você precisa? Não, só preciso que você fique comigo um pouco. Fica comigo um pouco. Percebem a simplicidade e também a complexidade do que está na ferida do outro? Fica comigo um pouco, só isso. Não pediu dinheiro, não pediu alimento, não pediu nada, só pediu para ficar com ela um pouco. Bom. Nós temos no nosso inconsciente 12 medos básicos que emergem a depender do gatilho ou da situação que se ativa em algum momento e que faz emergir um desses 12 medos e que nós temos que ver aqui brevemente, não vai dar para trabalhar muito cada medo. Vou dar uma repassada e salientar alguns deles que nós temos que tomar cuidado para não desencadear no outro que nós deveríamos estar assistindo e não intensificando esse medo nele. Sim. Bem, o medo ao desconhecido. Então, como eu dizia, na região de conforto, o desconhecido ele é relativamente controlável. Não? Vou passar um final de semana em Itajubá, mas eu sei que eu vou voltar terça-feira e vou voltar para a minha vida normal. Então, não tem um desafio no meu desconhecido que motive em mim a o desabrochar desse medo. Uma pessoa na situação de refúgio ou alguém que está buscando algum tipo de ajuda humanitária, ele tem um medo contínuo, porque por onde ele anda, ele vai passando da precariedade da própria subsistência para o medo do futuro, para a preocupação com os seus. Imaginem tudo isso na cabeça de uma pessoa, não por um dia. Fosse por um dia, não seria uma crise humanitária. Aquilo vai somando, no dia seguinte tem um conflito, no outro dia a pessoa é assaltada,
no outro dia a pessoa é violentada, no outro dia a criança desaparece, e aquilo vai fazendo assim. Então esse medo pelo desconhecido, ele vai emergindo, não, em todos nós, e é um aspecto que quando nós vamos atuar na resposta humanitária, temos que vigiar como estamos diante disso, para que eventualmente, se isso emergir em nós, ativado pelo que estamos vendo, ali aprendamos a manejar com isso e não projetar nos refugiados. O descontrole do poder pessoal. Não? Porque nós, seres humanos, somos educados, temos essa sensação de controle de nossas vidas, que é uma fantasia, mas é uma sensação de que temos o controle e o poder por nossas vidas e o poder pessoal. Quando emerge a necessidade de fugir, se transformar no refugiado, para onde vai esse poder pessoal? Se coloquem na situação. Fica uma impotência completa, sobreposta a uma necessidade de busca de sobrevivência. E imaginem a tensão que um mundo interior, um mundo subjetivo de uma consciência dessa vive quando está numa situação dessa. Não? Onde tem esse medo que emerge, percebendo a perda do controle pessoal. Temos um medo pela não superação dos limites. Claro, a pessoa já está numa situação de excepcionalidade física por algum motivo. Vamos dar um exemplo, só tem uma perna. Então já depende de alguma maneira, de alguém e de alguma ferramenta para poder se deslocar. Tem que se deslocar, é uma refugiada. Imaginem que medo não emerge nessa consciência, não? Esse medo da não superação dos limites. Porque nós, em princípio, a grande maioria de nós, se precisasse caminhar 400, 500 quilômetros, ia ser difícil, muito. E olha que talvez tenhamos saúde. Imagine alguém que não come alguns dias, ou come uma vez por dia, ou que dá o seu alimento para o filho, porque ou ele ou o filho, então o filho. Vai fazer uma caminhada e ainda tem alguma deficiência física, que tal? Ainda vai ter que lidar com esse medo da não superação do limite, porque não depende só dele. Percebem as situações que vamos encontrando na resposta humanitária? E a educação também é. Diante disso, nós estamos educados para lidar com isso. Não adianta ser só voluntário. Em muitas ações, em muitos treinamentos, se diz o seguinte: se você não vai ser parte da solução, não seja mais um problema. Brumadinho, nós escutamos muito isso. Fomos lá já, depois de 2 ou 3 dias, a gente escutava muito, olha, você não é parte da solução, não seja parte do problema, não seja mais um problema. Competindo, discutindo, criando problema onde não existe, para depois encontrar a solução. Então você cria o problema, encontra a solução, depois protagoniza e cria o problema, encontra... É uma coisa muito esquizofrênica isso, gente. Então, esse medo que emerge da não superação dos limites é algo que cada um de nós, no treinamento, necessita observar. Sim? Não ser mais um problema diante das situações. Nós tendemos a vincular o que nós chamamos de fé a alguma crença de algum grau. Ou crença, hoje tem crença até no dinheiro, não? Só acredita que ela salvou a vida dela, ganhou na loteria. Ela acredita nisso, é uma crença. Então tem crença em muitos níveis, muitos graus e em muitos tipos de grupos. Porém, cada um de nós já deve ter percebido que é parte da criação. Nós não temos que nos filiar à criação. Nós já somos parte da criação, por mais que ainda sejamos ignorantes das nossas relações com esse universo. Então, existe um medo que começa a emergir quando nós saímos de uma certa região de conforto, de autocontrole, que é o medo da perda da fé interior. Porque a fé não é crença. A fé é esse vínculo nosso com o universo que nos coloca vivos, pulsantes dentro dessa grande vida e que algo em nós sabe que é parte de algo mais amplo. Isso é inerente à nossa natureza, não tem que ser inventado,
nem deve estar polarizado com nenhum movimento externo que eventualmente seja um caminho para reencontrar isso aí. Porém, no impacto de uma resposta humanitária, existe esse movimento do medo de perder essa conexão com aquilo que no inconsciente deveria gerar proteção, porém ativa o medo diante daquele desafio do refúgio. Veja como temos que nos educar, para uma resposta humanitária. Aqui tenho medo pelo estancamento dos projetos e ideias. Todos nós, inevitavelmente, fazemos projetos, projetamos sobre nossas vidas algumas ideias, alguns projetos, empreendimentos, seja em que nível for, e também em algum grau vamos experimentar algumas frustrações, algumas dificuldades, vamos ter que abandonar aquele projeto ou adaptá-lo. Faz parte da experiência, não tem nada demais, não é necessário gastar dinheiro com um psicólogo, não tem nada demais. É parte da adaptação e é parte da linguagem da vida conosco, não é por aí, experimente por aqui. Não? Agora imaginem alguém que está no seu país e de um momento a outro tem que sair porque não há alimento, não há medicamento, está sendo perseguido, seu filho está fora da escola já há 2 anos, seu pai tem câncer, tem que ir para um outro país buscar ajuda e não há solução. Então essa pessoa sai em busca de uma ajuda. Para onde foi seu projeto? Para onde foram seus sonhos? Para onde foram seus objetivos? Entendem? Então emerge esse medo da dissolução desses projetos todos. Que mesmo que a pessoa não queira e ela compreenda a situação que ela se encontra no momento, de refúgio, de refugiado, esse medo emerge igual, porque no mundo, na nossa organização psíquica, havia um projeto de vida. Nós vemos muitas famílias jovens, no refúgio de Roraima nós vemos muitas famílias com crianças pequenas. Aqueles jovens não tinham uma perspectiva de vida, não tinham um sonho. Nós não tivemos sonhos um dia, não temos sonhos hoje ainda, claro que sim. Somos parte da criação, captamos da criação algo para nós e aquilo se transforma num sonho, num projeto de vida. Medo dos julgamentos e das evidências. Isso é uma coisa na resposta de educação, que é aquela, acho que foi a Jaqueline que mencionou, não lembro bem agora, a vergonha que o outro se encontra, até de receber ajuda, aquele constrangimento da situação que ele está vivendo. Ainda que de uma perspectiva mais avançada, digamos assim, fosse instrutivo, o ego ali quebrar um pouquinho o movimento do orgulho dele, não justifica que no movimento de refugiado, no movimento de uma crise migratória, alguém tem que experimentar um constrangimento. Então, toda resposta, num espaço amigável, num espaço seguro de atividade com as crianças, com os jovens, numa roda de conversa, seja onde for, ali um cuidado extremo com o constrangimento, porque ali tem um medo que está ali, que é esse medo que mencionei, o medo do julgamento das evidências. A situação já fala por si, porém a dignidade do ser está tão traumatizada, está tão impactada por aquilo, que o melhor é aprender a como eu posso curar essa dignidade, como eu posso oferecer alguma atividade para que aquela criança, que ela encontre uma mão, que ela encontre um olhar, que ela encontre um abraço. Pode parecer, mas isso não vai dar em nada. Não sei, sabe? Não sei. Eu me lembro até hoje de sorrisos que eu recebi na infância, que até hoje me levantam, sabe? Um sorriso, uma palavra, um abraço. Alguém fazer assim para mim, me dá as mãos. Para uma criança fazer assim, alguma coisa que vem do alto, como diz o Reinaldo, aquele de se abaixar, quando faz assim, a criança te olha e estende as mãos, aquele gesto de entrega que a criança faz, aquilo para ela tem um valor, não podemos calcular, sabe? O medo de cair de um abismo interior. Então, mesmo que nós criemos escolas, espaços de atividade dentro de resposta humanitária, imagine no limiar que uma consciência não vive ao perceber o abismo,
o cantinho, aquele fio de navalha que ela caminha e que ela sabe que qualquer passo em falso ali pode terminar a sua experiência. E não estou falando de algo que acontece em um momento com uma resposta, com um Brumadinho. Aquele tem uma repercussão. E quando uma resposta permanente, como a Missão Roraima, continuamente aquilo acontece com alguém ali dentro e continuamente nós, educadores, que eu também sou professor de educação física, mas também professor, nós lidaríamos com tudo isso diariamente. Não tem mês que vem, não tem ano que vem. Tem cada dia aquela situação, aquele impacto e aquela necessidade de resposta. E vai gerando em nós também, no inconsciente, esse medo, esse tipo de medo, como vimos agora, que é nos entrarmos num abismo interior. E temos muitas situações, não, de missionários que talvez, não por falta de preparação, nem por má intenção, mas por não saber que esse medo estava aí no seu inconsciente, ao se depararem com esse gatilho, com esse desencadeador do abismo interior, encontram alguém que está já pendendo já para cair no abismo, entendem? Não tem que estar acontecendo nada externamente que indique aquilo. É uma relação mesmo ali muito energética e vibratória. Recebe o impacto daquela situação e aquele medo em nós emerge. Então, temos que nos cuidar, como foi tratado, não, vimos com Soledad, também com o Reinaldo, necessidade de cuidados também com a nossa própria equipe. Isso vai evoluindo, porque a resposta humanitária ela não é igual. Uma coisa é a resposta em Manaus, outra coisa tem sido a resposta em Roraima. Em Belém, seguramente, se vier a acontecer, vai ser completamente diferente e seguramente pior do que todas as demais. Não? Vamos em Brumadinho, é outro tipo de resposta. Então, para cada atividade, tudo que nós conhecemos deve se adaptar àquele contexto para que seja realmente útil. Não útil para aquela autogratificação nossa como servidores, útil para o outro. Prioridade é o outro. Mesmo que ali todas as minhas técnicas e ferramentas tenham se esgotado, eu já não sei mais o que fazer com aquela criança, ou com aquele adulto, com aquele adolescente, olha, esteja presente, só isso. Presente ali, amando aquela situação, não querendo mudá-la artificialmente, porque o outro vai sentir isso. Você está presente, não querendo mudá-lo, transformá-lo artificialmente, em algum momento, a própria necessidade vai fazer emergir a solução. Uma solução impensada às vezes, que nós não organizamos, que não estava na nossa agenda, que não estava na nossa estratégia. O último medo que veremos agora é o medo da morte corporal. Nós somos uma humanidade, infelizmente, que não tem uma instrução mais ampla da nossa constituição profunda, dos diferentes níveis de consciência, como a Soledad dizia no primeiro dia, não no videozinho, vimos, não, corpo etéreo, corpo físico, corpo astral, corpo mental, corpo anímico, isso sobe. Isso continua subindo, porque somos um edifício, digamos assim, com muitos andares, e de cada andar temos uma perspectiva de tudo aquilo que está abaixo daquele andar. As sociedades, em geral, não educam os seres humanos a se conhecerem profundamente para estarem diante desse momento, por exemplo, de uma resposta humanitária e verem diante de si, por exemplo, uma mãe trazendo, olha, ele acabou de falecer. Um bebê, uma criança, um adulto, alguém que estava com câncer, num abrigo. Nós pensamos, não, mas se eu vejo todo dia no filme, na televisão, não vai acontecer comigo. Cuidado, hein? Nunca se esqueça, uma coisa é o mapa, entre eu e aquilo ali tem uma distância. Aquilo ali é virtual. Isso aqui é virtual. A realidade tem um impacto diferente. Nós já sabemos como é delicado esse tema, não, desse aparelhinho que a gente usa todo dia. Tem pessoas jovens que já não conseguem mais estar diante do outro para conversar. Se comunicam aqui, são muito valentes, não? Super valentes aqui, né? Aqui, com os dedos aqui. Quando se encontram com aquele com quem estão conversando, não sabem nem olhar nos olhos. Estou mentindo?
Os educadores sabem. Não sabem nem olhar nos olhos, têm vergonha de si mesmos. Têm vergonha do outro. Não conseguem sustentar um processo de criação mútua, que nós chamamos de diálogo. Diálogo dos logos, é um processo de criação mútua. Estamos juntos para criar através do diálogo. Por mais que aqui, nesse momento, eu esteja num monólogo, eu estou dialogando com o corpo de vocês, com a linguagem corporal de vocês, com o olhar de vocês e tentando acompanhar a necessidade que vocês me trazem com essa relação corporal. Por mais que a gente não esteja verbalizando, eu estou, vocês não. Então, numa situação de um refugiado, uma resposta não. No âmbito da educação, nós temos que ter muito cuidado para não nos desligarmos dessa escuta, como foi dito tanto aqui, para tentar perceber o que o outro necessita. Como eu posso ajudar para que ele se expresse melhor, para que aquilo que está doendo não enraize e venha a doer ainda mais. Talvez não agora, daqui a 5, 7, 12, 20, 30 anos. Vocês não conhecem pessoas de 50, 70 anos que têm ferida de menino? Eu conheço vários. Ferida de menino. Ferida de menina, não é assim, Palma? Está cheio de feridinha. Por quê? Aquilo que era só um arranhãozinho, que o Reinaldo brincou, eu também sou da época do mertiolate, né? Então, passar a mertiolate resolvia? Não. Aquela ferida, então, não foi tratada, abriu uma coisinha, chegou carne viva, deu pus, também não tratou. Deu infecção, também não tratou. Criou uma bolsa, também não tratou. Virou um câncer. Então, a nossa atenção diante desse assunto da resposta humanitária vai bastante além do que nós, olhando o mapa, achamos que é lindo esse tipo de ação. Eu não poderia deixar de dar essa contribuição no preparo nosso como voluntários, não, e agentes da resposta humanitária, porque existe um pouco de fantasia. Eu tenho certeza que muitos vão querer se inscrever para as missões, vão querer participar das missões. Quando falamos, né, em projeto em África, tem muita gente que me procura, olha, na África pode me chamar. Eu falei, cuidado, hein? Cuidado com o que você está falando. Cuidado. Uma coisa é recebemos um impacto no momento, saímos do impacto, voltei para a região de conforto. Ação humanitária é entrar na região que não tem conforto e não sair dela mais. Você vai ter que gerar um equilíbrio a partir do seu potencial interno, combinado com a demanda do outro, para que a resposta humanitária seja positiva, construtiva, e que você não seja mais um problema dentro daquela situação. Então pensem bem. E digo isso não como uma chamada, como um querer criar medo, essa coisa que os veteranos fazem na universidade, vocês sabem, né? Olha, cuidado da medicina, não sei o quê, aquelas ameaças infantis, não? Isso é gente que está com trauma do menino, tá? Não se impressionem. Não é por isso. É porque realmente é muito grave, é muito séria a nossa necessidade de dar uma resposta digna. Dentro de cada um daqueles refugiados tem uma alma, tem uma consciência em busca de reencontrar a vida, através, eventualmente, de uma atividade educativa ou lúdica, ou que seja. É muito sério isso, não? Bom. Nós queremos agradecer muito, não? Todos que estão participando, tanto aqui fisicamente, quantos que se conectaram de alguma maneira pela transmissão. Sabemos que algumas agências que trabalham conosco aqui na Colômbia, em outros locais, estão acompanhando o seminário de alguma maneira ou de outra. E isso estará no portal e no canal do YouTube depois organizado para que possamos voltar a assistir, não? E nós estamos com alguns projetos para 2020. Alguns projetos que dependerão da resposta do grupo nosso, mais interno, não da fraternidade, e de todos nós que estamos aqui também, ou acompanhando, que estejam alinhados com essa causa da resposta humanitária. Nós temos uma intenção de uma atividade mais permanente em Brumadinho, temos a intenção de uma atividade em Angola, na África. Hoje lá já existe o início de atividade com algumas monjas que fazem um trabalho com uma organização, Santa Isabel,
ainda não é uma resposta humanitária, porque não são refugiados, são crianças. Veja como é importante compreendermos bem, não? O que é uma situação social, o que é uma situação humanitária. Porém, está como prioridade no ano que vem, trabalharmos em Angola e seguramente poderemos entrar cada vez mais em outras respostas na medida que pudermos articular mais com outras agências, porque vejam, é uma coisa muito delicada, e aqui tem representantes de outras agências, como o José, por exemplo, Reinaldo, não? E sabemos como é delicado naquele momento do impacto, como Brumadinho, por exemplo, ou quando existe uma resposta interagencial, como Cúcuta, ou como Roraima, por exemplo, que emerge do nosso subconsciente, aquele garotinho, tá? Que competia pela bola de gude. Ele vai competir lá na missão humanitária, entendem? Chega lá, ele vai querer mandar, fazer, acontecer, dedo para cá, dedo para lá, mão para cá, mão para lá, isso sim, isso não. Em Brumadinho, nós vimos um espetáculo ridículo. A gravidade do que foi Brumadinho, nós chegamos lá, tinha um ginásio, 2 ginásios, não? Um onde havia um trabalho de assistência às famílias e o outro onde as agências todas se reuniam para ali tentarem coordenar alguma ação. Era uma gritaria que parecia eu não sei o que parecia. Era uma gritaria, as pessoas com o microfone aos berros, umas com as outras, os coordenadores, os voluntários. E a gente olhava e falava, mas escuta, o que se trata isso? Afinal, tem gente embaixo da lama, gente. Tem animais soterrados. Tem famílias aí que a gente não sabe nem onde é que eles estão. Para que isso? Isso também emerge muito, pode parecer que não. Em qualquer resposta, o protagonismo entra. Protagonismo pessoal, protagonismo grupal, protagonismo institucional. E agora, digam, quem está atuando em Brumadinho? Podem ir lá ver. Não tem. Entendem? Quem está atuando em Mariana? Sim, 500 agências. Verdade. Claro, são 900 quilômetros de destruição. Tem famílias, tem 24 mil pessoas não cadastradas. Desastre Mariana. Passaram 4 anos. Estou falando de um dado, foi passado na última reunião do Observatório Nacional de Questões Sensíveis de Alta Repercussão, que a gente está participando em Brasília. 24 mil indivíduos do desastre de Mariana nem foram cadastrados ainda. Muito menos perspectiva de ajuda. Percebem a hostilidade que é essa situação? Então nós estamos aí promovendo esse seminário para sensibilizar, não? Todos que nos acompanharam, também pela transmissão, os que já são da obra, que já conhecem o trabalho, para que possamos de alguma maneira articular ações positivas, projetos, para atender essa situação, evitando talvez o excesso de burocracia que em alguns casos, em algumas situações, em alguns âmbitos, ralenta muito a resposta e, portanto, afasta possibilidade de solução do crescimento da crise. Entendem? Se essa distância aqui aumenta muito, isso aqui vai aflorando cada vez mais, isso aqui vai se distanciando e esse abismo aqui vai ficando uma lacuna que o que faz é traumatizar cada vez mais as pessoas em muitos níveis. Bom, chamo novamente aqui o Anderson e a Luciana. Muito obrigado a todos por escutar-me e vamos seguir adiante com o seminário amanhã no último dia. Vejam, para mim, com vocês, é a despedida, porque amanhã eu viajo para a Colômbia, preciso acompanhar a Missão Colômbia, vou para São Paulo assim que terminar aqui e amanhã já embarco para Bogotá. Então agradeço muito por estarem aqui conosco, de verdade. Voltem sempre que quiserem, frequentem as missões e respostas humanitárias, porque, olhem, sorriso de um idoso, sorriso de uma criança não tem preço. Vale todo o nosso sacrifício, vale todo o nosso amor, não? Vale toda a nossa dedicação. Obrigado. Muito obrigado, Frei, por compartilhar um pouco conosco dessa experiência, né, que vem sendo gestada pela Fraternidade desde o início das missões humanitárias. Muito obrigado.
por esta intervenção aqui, nesse penúltimo dia de seminário, né? Eu acho que a gente nos faz repensar muito daquela simulação que viemos fazendo desde o primeiro dia, não? Sim, acho que a fala do Frei tirou todos nós de uma situação de conforto, né? Fazendo-nos refletir sobre o que de fato é uma crise humanitária e o que de verdade a gente pode oferecer aos nossos irmãos que estão em condição de sofrimento como refugiados. Bom, nós gostaríamos então de agradecer mais uma vez imensamente todos que estão conosco aqui na comunidade Luz Figueira durante estes dias. Eu tenho certeza que para todos tem sido uma experiência única, não assim como todas, mas essa mexe um pouco mais lá no fundo, nos faz recordar aquilo que vivemos até hoje e aquilo que almejamos viver daqui para frente. Agradecemos imensamente àqueles que nos acompanham pelo portal da Fraternidade no YouTube, lembrando que essa e as demais transmissões que foram feitas, elas já estão disponíveis na íntegra no canal da Fraternidade, Federação Humanitária Internacional. Vocês podem nos acompanhar também pelo Facebook, Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, no Twitter, no LinkedIn e também pelo portal www.fraterinternacional.org. As missões que foram realizadas, que estão em andamento pela Fraternidade, estão ali e, claro, quem quer se voluntariar, né, quem for aceitar esse desafio de vida, segue sendo bem-vindo. Agora vamos encerrar a transmissão, certo? Para isso temos um vídeo, não é mesmo, Anderson? Sim, nós vamos apresentar então um vídeo chamado Graças à la Vida, para que a gente possa repensar nisso tudo que vemos vivendo. Então, graças à la vida, graças a essa transmissão e a todos que nos acompanham. Boa noite. Boa noite. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del mal, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida